e bem-vindos a mais um programa Rompendo Limites. Bom, esta semana nós estamos abordando alguns temas por algumas perguntas que nos fizeram, por algumas questões que nos colocaram, de várias pessoas que têm contacto connosco. Então nós estamos fazendo uma semana de programas diferentes. Eu comecei falando do primeiro programa sobre algumas perguntas que as pessoas fazem. Apóstolo, como é que eu posso ser mais usado por Deus? Ou como é que eu posso ter mais intimidade com Deus? Como é que eu posso conhecer mais a Deus e ser mais abençoado por Deus? Uma das coisas que nós falámos através da história da rainha Esther, falámos que uma das coisas que Deus requer de nós para nos usar, para nos abençoar e para nós o conhecermos, é estarmos disponíveis para Ele. Então, se nós queremos que Deus nos abençoe, se nós queremos que Deus nos use, nós temos que estar super disponíveis para Ele, de coração aberto. Senhor, à hora que Tu quiseres, no momento que Tu quiseres, aonde Tu queres que tu me leves, Tu me dirijas, eu estou disponível para Ti. Eu lembro-me de uma vez que eu estava numa igreja, congregando, eu tinha mais ou menos uns 17 anos por aí, e estávamos a louvar a Deus, a glorificar a Deus, a cantarmos dentro da igreja, e havia um grupo de jovens que não era da igreja, não é? Que costumava estar perto do local da igreja, e eram vários jovens que se reuniam, alguns deles consumiam drogas, tinham alguns ambientes assim um pouquinho estranhos, e Deus disse-me, sai do meio da igreja e vai para o meio deles e começa a falar de mim. E eu disse assim, Senhor, Tu queres que eu saia do meio da igreja e vai para o meio daqueles jovens que assim, alguns tinham um cara assim de assustadores, não é? Mas claro que, com toda a certeza que não deviam ser assustadores, mas somente o rosto deles parecia assustador. Tu queres que eu vá para o meio deles e queres que eu fale da Tua palavra assim, eles vão achar que eu sou maluco? Bom, e o Senhor disse, queres que eu te use? Sim, Senhor, usa-me. Então, tens de estar disponível. E, tudo bem, Senhor, eu vou. Saí da igreja, estávamos a louvar e fui para o meio da roda daqueles jovens. E quando eu entrei, eles ficaram a olhar para mim como eu fosse um extraterrestre no meio deles. E eu disse assim, posso ao menos ter um minuto da vossa atenção? E eles disseram, sim, com certeza, estamos aqui para ouvi-lo. E comecei a falar da palavra, comecei a falar de Jesus para eles. Bom, a verdade é que nenhum deles desceu para vir à igreja. Essa é a verdade, todos foram embora. Mas aquele teste, que eu sei com toda a certeza que aquilo era um teste para mim. Não tanto para as pessoas que estavam ali, mas aquilo era um teste que Deus me estava fazendo a mim. Será que tu vais ter coragem de ir para o meio daqueles jovens e falares de mim? Será que tu vais estar disponível para mim? E eu creio que naquele dia eu passei no teste. Como essa experiência, inúmeras experiências, que estava em locais que, assim, um pouquinho que nós não era supostamente, devíamos estar a falar sobre Deus, ou sobre a igreja, ou sobre o poder de Deus, e Deus simplesmente diz, fala, testemunha, evangeliza. O Senhor aqui, sim, fala, testemunha. Então, o Senhor sempre me colocou à prova, sempre me colocou nesses testes. E graças a Deus, pela Sua misericórdia, passei na maioria dos testes que o Senhor me fez. E hoje só posso estar na posição que eu estou hoje, por ter passado naqueles testes que o Senhor me colocou. Testes para saber se eu estaria ou não disponível para Ele. Sabe que quando nós temos que dizer sim a alguém, temos que dizer não para outra pessoa. E quando nós dizemos sim para Deus, temos que dizer não para muitas coisas. Quando você diz sim, hoje eu vou à igreja, quem sabe você vai ter que dizer não a um programa que os seus amigos fizeram que você tinha que estar incluído nesse programa. Quando você diz, por exemplo, hoje, este domingo, eu digo sim para Deus e vou à casa de Deus congregar, louvar o Seu nome e ser abençoado, com certeza quando você diz sim para Deus, eu vou à sua casa no domingo, você vai dizer não para muitas pessoas que o estão convidando, por exemplo, para ir almoçar à sua casa, ou então, não sei, para darem um passeio. O que eu quero que você entenda é que o sim que você diz a Deus, você também tem que dizer não para o outro. Então, aprenda a dizer sim a Deus, mas tenha a certeza que quando você diz sim para Deus, muitas pessoas vão ouvir também um não. Você tem que estar bem firme na sua vontade. Bom, mas hoje eu quero falar algo muito em específico. Quero falar sobre a educação no reino de Deus. Você diz, educação dentro do reino de Deus? Sim, com certeza. Porque se nós queremos viver dentro de um reino, nós temos que saber como viver dentro desse reino. Estamos falando do reino de Deus. Reino de Deus.
E quando falamos do reino de Deus, estamos falando da igreja em global, da obra de Deus em geral. Nós aplicamos a palavra que Jesus usou, que é o reino de Deus. Não tem nada a ver com a igreja universal do reino de Deus. Abençoamos os irmãos da igreja universal, mas não estamos falando do reino de Deus. Estamos falando do reino de Deus em forma global, como igreja e como obra de Deus. Muitas pessoas perguntam, apóstolo, como é que eu posso? Eu gostaria muito, por exemplo, de cantar na igreja, de ser levita, de louvar a Deus, não sei, cantar ou tocar no louvor, fazer parte do coral da igreja, fazer parte do louvor da casa de Deus. O que é que eu posso fazer? Muitas pessoas também dizem, apóstolo Jonathan, eu tenho uma vontade enorme de pregar a palavra de Deus. Gostaria de pregar a palavra de Deus como você prega. Gostava de ministrar como você ministra. Gostaria, apóstolo, não sei, gostaria de saber mais sobre a palavra de Deus, conhecer mais a Bíblia, para falar aos meus amigos, para falar às pessoas que me rodeiam. Gostaria de saber como orar. Eu converso com Deus, apóstolo, mas às vezes não sei se é a maneira correta, não sei se é a maneira certa, não sei como orar. Gostaria de saber como orar. Sabe uma coisa, amado irmão? Para aquilo que nós queremos fazer para o reino de Deus, nós temos que receber uma educação específica. Eu vou especificar para você. Por exemplo, quem quer ser médico tem que estudar para médico. Ninguém por isso simplesmente diz assim, eu quero ser médico e a partir de hoje vou começar a consultar todas as pessoas enfermas que passarem pela minha frente e vou começar a medicá-las conforme eu achar que devo medicá-las. Não. A pessoa para ser médico ou médica tem que estudar, não é? Tem que entrar na universidade, tem que se formar, tem que estudar sobre medicina e depois daí então, depois de vários testes, vários exames, então a pessoa será aprovada e a partir daí pode exercer a sua profissão como médico. Há pessoas que dizem, apóstolo, eu gostaria, por exemplo, de ser advogado. Para ser advogado tem que estudar a advocacia, tem que estudar as leis e depois então de fazer vários testes e exames, será aprovado ou não, depois pode sim ou não exercer a advocacia. Assim é no reino de Deus. Muitas pessoas, por vários anos, a igreja andou enganada. Bastava um irmão ou uma pessoa ter vontade de fazer algo na igreja e não tinha informação, não tinha formação para fazer algo, pura e simplesmente começava a fazer. Então, entendeu-se por um tempo que a igreja não tinha de ter profissionalismo. Eu vou dizer algo para você, a palavra profissionalismo, muitas pessoas pensam, apóstolo, essa palavra não é nada de Deus. Deus e profissionalismo não tem nada a ver uma coisa com outra. Meu irmão, minha irmã, nós estamos muito enganados. Aquilo que nós temos que fazer para a obra de Deus, nós temos que ser peritos em fazer aquilo que nós fazemos para o Senhor. Quem quer cantar tem que ser perito em cantar para Deus. Quem quer tocar algum instrumento tem que ser perito em tocar esse instrumento. E muitas pessoas dizem assim, mas é para Deus, é para a igreja. Qualquer coisa serve. Esta tem sido a mentalidade que o diabo nos tem enganado à igreja e nos tem cegado por muitos anos. Para Deus, qualquer coisa serve. Para Deus, qualquer pessoa que saiba dizer uma palavra, o A, B, C, D, já é suficiente para ser consagrada a pastor e começar a pregar a palavra de Deus. É por isso que as igrejas estão vazias. É por isso que ninguém gosta de ouvir o louvor das igrejas muitas vezes. Sabe porquê? Porque há desafinação, há falta de coordenação. Porquê? Porque há falta de formação. E quando há falta de formação, há falta de profissionalismo. E quando há falta de profissionalismo, há falta de pessoas que procurem. Por exemplo, vamos imaginar que eu quero fazer uma consulta médica, fazer um check-up para ver como é que está o meu corpo físico, não é? Agora, eu tenho duas opções. Procurar um profissional de medicina, formado, aprovado em medicina, ou então procurar uma pessoa que eu conheço da aldeia, que nunca estudou medicina, mas conhece uns remédios que são bons e ele simplesmente com o olhar consegue ver aquilo que eu tenho bom ou que eu tenho mau. Qual é que vai ser a minha opção e qual é que vai ser a sua opção neste caso? Se você for inteligente, pura e simplesmente nós vamos à pessoa que foi formada, que estudou e sabe de medicina, sabe aquilo que vai fazer com o nosso corpo. Agora uma pessoa que não estudou, se ela nos colocar as mãos, por exemplo, para examinar a boca, se ela não estudou, como é que nós sabemos se ela está analisando e examinando a boca como deve ser? Se é os olhos, como é que ela sabe? Se ela não estudou para isso. Muitas vezes nas igrejas, nós nos colocamos nas mãos de pessoas que não
estudaram, não simplesmente não estudaram, não se formaram para aquilo que exercem. Meu irmão, minha irmã, você tem um desejo, por exemplo, de ser um pastor, ou não ser pastor, simplesmente pregar a palavra? Você tem que se formar nisso. Você olha para mim, apóstolo Jonathan, você é um pregador da palavra, sim, mas sabe o que é que você não imagina o que é que me custou, por assim dizer, a minha formação para pregar a palavra. Eu estou quase 2 anos em seminário. 2 anos a estudar, ou quase em seminário. Tive também, você não imagina quantas centenas de livros sobre formação na minha área eu tive que ler e tive que estudar e ler e ler e reler. Fora os meus líderes, fora os mestres que eu tive, líderes, pastores, que me formaram, que me educaram no reino. E só depois daí é que eu comecei a exercer a função de pregar a palavra de Deus. Sabe uma coisa, meu irmão, minha irmã? Você tem um desejo de servir a Deus? Ótimo! Tudo começa com a vontade. Quem sabe muitas pessoas dizem assim, apóstolo, você começou a falar nestas coisas de aprender, de formar-me, já perdi a vontade. Então, se você perdeu a vontade, enquanto eu estava falando nisso, é porque a sua vontade não era muita. Porque quando você realmente quer servir a Deus em alguma área, você tem que se especializar nisso. Por exemplo, nós estamos fazendo um programa lindo, Rompendo Limites. Você não imagina os profissionais que estão trabalhando neste programa. Eu já quero mandar um grande abraço para os profissionais que trabalham neste programa, que é o irmão Paulo Marques, Daniel Albuquerque e o irmão Cristiano. Sem estas pessoas, irmão, o programa Rompendo Limites não iria sair com tanta qualidade como está saindo. Mas se calhar se fosse pela mentalidade de alguns, diziam, simplesmente com uma câmara, pouca luz, em qualquer lugar, gravamos. É para Deus, podemos fazer qualquer coisa, temos que perder esta mentalidade, para Deus é qualquer coisa. Não, meu irmão, Deus é um Deus excelente. Deus, quando enviou algo para nós, não enviou qualquer coisa, enviou o melhor que tinha. Enviou o seu Filho Jesus. Então nós, para Deus, nós não é qualquer coisa para Deus serve. Para Deus nós temos que dar o nosso melhor. Então se você quer, seja para cantar, seja para tocar, seja para pregar, você tem que se formar nisso. Você tem que estudar para isso. Então, se você tem um desejo de pregar a palavra, de cantar, de tocar, não sei, de ajudar na igreja em alguma área, procure o seu pastor e diga, pastor, eu quero ser formado para trabalhar na área X. Nós temos uma área, por exemplo, na área de multimédia. Nós temos excelentes profissionais trabalhando na área de multimédia. As pessoas dizem assim, apóstolo Jonathan, parabéns pelo site da igreja. Eu digo, eu não faço nada pelo site da igreja, simplesmente tenho profissionais excelentes a trabalhar pelo site da igreja. Alguns dizem, apóstolo Jonathan, parabéns pelos cenários, pela beleza, pelas imagens do programa Rompendo Limites. Eu disse, eu não faço nada por isso, simplesmente tenho profissionais trabalhando nessa área. Então, qual for a área que você queira servir a Deus, forme-se nessa área, estude para trabalhar nessa área e o desejo que você tem de servir a Deus, juntamente com a formação que você vai receber da parte de Deus e da parte de outros líderes que já são mestres nessa área, você vai servir a Deus com toda a excelência. Então levanta a sua mão no seu lugar, eu quero orar por você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por todas as pessoas que estão vendo e ouvindo este programa. Essas pessoas, Pai, que têm um desejo grande de te servir, de trabalharem para Ti, na Tua obra e no Teu reino. Ajuda-nos agora, Senhor, a receber a formação certa, para nós podermos trabalhar para Ti, Senhor, nas áreas que nós desejamos, não somente que desejamos, mas nas áreas, Pai, que Tu nos chamastes, Pai, para nós trabalharmos para Ti. Servir-te é uma honra, servir-te é um privilégio, não podemos dar para Ti qualquer coisa, mas temos que dar para Ti o nosso melhor. Então chegou o tempo de nós nos formarmos na área que nós queremos trabalhar para Ti, para que nós possamos servir-te com toda a excelência. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este é o programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa porque vai ser um tema novo de muita bênção para nós. Deus abençoe.